Este episódio é um oferecimento de Buzz Monitor, a plataforma mais completa e flexível para social media e atendimento multicanal. Legal. Não gostei. Viralizou. Eu curti. Compartilha comigo. Não curti. O Buzz, o podcast data-driven do profissional de comunicação e marketing. Olá, você está ouvindo O Buzz. O podcast é parte do portal O Buzz, um portal de notícias data-driven que aborda assuntos em alta e temas relevantes para o mercado de comunicação e marketing, sempre sob o olhar do social listening e da inteligência de dados. Você está me ouvindo? Isso é importante, mas você está atento a tudo que eu estou dizendo e sobre o que todos estão falando. Nesse episódio, vamos tratar do social listening, o método de monitoramento das redes sociais que começou observando, ouvindo o que os consumidores estavam falando, até que alguém notou que a ferramenta poderia entregar muito mais. Com social listening, é possível observar o mercado, a concorrência, fermentar insights, monitorar crises e muito mais. Você vai ouvir 3 profissionais que trabalham com social listening no dia a dia. Primeiro, conversamos com Ricardo Eno, estrategista de marca da agência Mestiça, e há 8 anos, com um olhar focado nas redes sociais. Isso quando não está pensando em moda ou em cultura pop. Ricardo, em poucas palavras, social listening. Para explicar de um jeito bem esdrúxulo, social listening nada mais é do que monitoramento na internet, buscando com termos e palavras-chave para gerar insights. Qual que é a grande importância dessa técnica? É poder analisar o universo da marca, dos concorrentes e de temas correlacionados em tempo real, com o dinamismo que só a internet e as redes sociais conseguem proporcionar. Como o social listening pode influenciar decisões estratégicas? Bom, as informações que a gente consegue obter através do social listening, eles podem influenciar de várias maneiras as decisões estratégicas das empresas, desde quando você está observando uma possível crise que começa a nascer, a gente já consegue encontrar maneiras em pensar antes de virar uma grande crise para intervir e encontrar uma nova rota. Ou, outro exemplo, você começa a perceber que seus concorrentes estão todos falando sobre um determinado assunto, e daí surge a oportunidade de você avaliar: eu vou falar sobre esse assunto também? Qual é um outro assunto para que eu possa ir para um outro território diferente dos meus concorrentes? Assim como entender possíveis oportunidades positivas também, né? Possibilidades de tendências que estão sendo geradas, que são correlacionadas com seus consumidores. Tem alguns exemplos também que já aconteceram comigo que eu posso citar. Há 2 anos atrás, em 2022, um dos meus clientes, que é Kitano Brasil, uma marca de temperos, a gente estava começando a pensar em como criar um time de influenciadores, e por causa do social listening, a gente encontrou uma influenciadora que estava fazendo muito sucesso dentro do TikTok, que é a Eleni, do @delícias para Eleni, que é uma grande influenciadora. E fazia total sentido, dava total match porque a gente precisava construir para a marca nessa época. E a gente conseguiu encontrar essa influenciadora através do social listening. Então, observar tanto as tendências das pessoas que consomem a marca, que falam sobre a marca, que tá dentro desse universo da marca, é muito importante, tanto para os momentos de crise quanto para os momentos de oportunidade também. Como o social listening pode ser usado para personalizar a experiência do consumidor e fortalecer a marca? Bom, acho que o primeiro passo é entender que a gente não, o bom do social listening, a grande inteligência por trás disso, é conseguir agrupar recorrência de temas e tirar insights através disso, né? Então, a partir do momento que a gente coleta dados sobre como as pessoas se sentem relacionadas a uma determinada marca, a gente consegue entender sentimentos positivos e negativos dos seus produtos e serviços. A partir disso, é possível pensar em novas rotas, né? De como você oferecer um serviço melhor, de como você melhorar o teu produto,
para que você não só fortaleça o seu produto em si, mas para que o consumidor se sinta ouvido, né? Tem um exemplo de que aconteceu recentemente, nos últimos anos, que é a marca da Boca Rosa, da Bianca Andrade, Boca Rosa Beauty, em que através do olhar para as redes sociais, do que as pessoas estavam dizendo sobre os seus produtos, ela pôde recriar os cosméticos para mudar a percepção das pessoas. Então, não é só uma questão de comunicação, também é uma questão de como você interfere nos seus produtos, na experiência que você leva para o teu consumidor final. Como você vê inovações como IA, Machine Learning, moldando o futuro do social listening? Eu tendo a ter uma visão muito positiva em relação às inovações tecnológicas relacionadas à inteligência artificial e machine learning, mas também eu tendo a colocar um pé no chão em relação a isso também. Eu tenho a sensação de que essas evoluções todas, elas vão nos ajudar a melhorar o caminho que a gente tem para coletar os dados e para receptar mais fácil o consumidor, para chegar no consumidor de um jeito mais fácil. Mas também a gente ainda vai ser muito preciso do toque humano, né? Todas as inteligências artificiais nos ajudam a pegar os dados, a melhorar, a entender esses dados, mas o insight vem muito do que a pessoa que está lendo e pegando esses dados vai fazer com isso. Então acho que isso é uma coisa muito importante para todas as pessoas relacionadas ao mundo da comunicação e de marketing, de como você lê os dados, né? Então, além da inovação tecnológica, é muito importante a gente entender como interpretar dados. Conversamos com Felipe Menezes. Ele está há 13 anos trabalhando com pesquisa e inteligência de mercado nos meios digitais. É Head de Social Intelligence na Ampla Comunicação e é também um apaixonado por HQs e mangás. Como o social listening pode ser usado para modelar as estratégias de marketing? Bom, vamos lá, essa pergunta é muito boa. E assim, quando a gente fala sobre modelar estratégia de marketing com base em preferência individual de consumidor, a gente traz à tona essa metodologia de pesquisa chamada social listening, e é de fato assim que a gente consegue explorar um terreno onde a personalização e o foco nas pessoas se tornam cruciais. Então, de fato, quando a gente está monitorando essas conversas online, a gente consegue identificar não apenas o que os consumidores estão dizendo sobre um produto ou sobre uma marca, mas também entender os porquês atrás dessas opiniões. Então, assim, a gente pode identificar padrões, tendências de comportamento. Isso vai muito, muito além de entender o que é dito sobre uma marca. A gente está falando aqui sobre captar as nuances dessas conversas para, de fato, compreender as expectativas dos consumidores. E o que torna essa escuta ainda mais poderosa, na minha opinião, é a capacidade de adaptar as estratégias de marketing de acordo com as preferências individuais. Então, por exemplo, existem pessoas que estão expressando um interesse grande em um determinado recurso de um produto, ou, por exemplo, se existe uma tendência emergente que vai impactar um grupo específico. Hoje, as empresas podem ajustar as mensagens, as campanhas e até mesmo o design de um produto quase que em tempo real para alinhar diretamente com essas preferências, né? Então, assim, a personalização não se limita apenas ao conteúdo, mas hoje, de fato, à jornada do cliente. Então, por exemplo, digamos que um grupo específico expressa o interesse em um determinado aspecto de um produto. As estratégias de marketing hoje podem ser ajustadas para oferecer essas informações ainda mais detalhadas sobre esses aspectos durante o processo de compra. Então, quando se entende essas preocupações e as necessidades individuais dos consumidores, as empresas hoje podem criar mensagens que não apenas vendem produtos, mas também se conectam emocionalmente com as pessoas. Então, por exemplo, isso constrói uma conexão ainda mais profunda com os consumidores, gerando mais lealdade à marca. E no cenário atual que a gente está hoje, onde a concorrência é acirrada e os consumidores têm uma expectativa muito maior do que se tinham antigamente, o social listening de fato se destaca como uma ferramenta indispensável, principalmente nesse ajuste de estratégia de marketing de maneira muito mais ágil e também alinhada com as preferências de constante evolução dessas pessoas. Como o social listening pode ser eficaz em situações de crise para gerenciar a percepção pública da marca? O social listening, ele opera como uma espécie de radar de crise, sabe? Então permite que as agências e as empresas identifiquem rapidamente o que está sendo comunicado e avaliem também o impacto desses eventos que acontecem na internet. Então, por exemplo,
Hoje, a capacidade que a gente tem de rastrear menções e medir o sentimento em tempo real nos permite ter uma resposta muito mais ágil, principalmente nesses eventos mais críticos, né? Então, o monitoramento que a gente faz de forma contínua, ele não apenas detecta esses problemas iminentes, mas ele também nos fornece insights sobre a magnitude dos impactos desses eventos, né? Então nos permite que a gente tenha uma decisão cada vez mais estratégica. Hoje, algo muito valioso para a área de social listening é a segmentação avançada dos dados. Então os profissionais que trabalham nessa área, eles podem categorizar e priorizar menções com base em diversos critérios, permitindo uma alocação muito mais eficiente dos recursos para as áreas de maior urgência. Então isso facilita muito a implementação de estratégias específicas, seja uma resposta crítica, seja um esclarecimento de um mal-entendido, ou seja uma comunicação direcionada. Além disso, o social listening ele não encerra o papel dele após o controle dessa crise imediata. A análise do pós-evento é uma prática essencial, porque assim, compreender a eficácia dessas ações, avaliar as mudanças de sentimento ao longo do tempo, identificar possíveis de ressurgimento dessas preocupações, são aspectos cruciais para a gestão a longo prazo da percepção de marca. Então assim, a capacidade técnica que a gente tem de traduzir esses dados brutos em insights significativos não apenas permite uma resposta mais reativa, mas também capacita as agências e as empresas a desenvolver estratégias ainda mais proativas para mitigar esses riscos futuros. Ou seja, o social listening ele não apenas é um termômetro, mas também é uma ferramenta estratégica robusta que se destaca na gestão da reputação de uma marca, e especialmente nesses momentos desafiadores. Um desafio para quem trabalha com social listening é a mensuração do retorno sobre o investimento, como traduzir insights em ações tangíveis e como medir os resultados. Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta que é super importante. E assim, hoje a gente tem o desafio de mensurar qual é o retorno sobre o investimento, né? O famoso ROI. Só que assim, como é que a gente transforma um insight que é algo intangível em uma ação concreta? Ou melhor, como é que a gente mensura esse resultado, né? Então assim, a primeira etapa, na minha opinião, é termos claramente definido qual é o objetivo. O que é que exatamente a gente quer quando a gente está utilizando o social listening. Pode ser o aumento da satisfação do cliente, pode ser um lançamento de um produto ainda mais alinhado às demandas de mercado, ou até mesmo a gestão mais proativa de crise, principalmente quando a gente pensa em diminuir esses danos e melhorar a imagem de marca. Só após a gente ter isso muito bem definido é que a gente deve vincular os nossos objetivos aos indicadores de desempenho, né, os KPIs. Então, por exemplo, se a meta é melhorar a satisfação do cliente, a gente pode medir o aumento das avaliações positivas nas redes sociais ou, por exemplo, as reduções das reclamações, né? Então, assim, a correlação entre o insight obtido com o social listening e os KPIs estabelecidos, ela de fato é crucial. Então, por exemplo, digamos que a gente detecte que existe um aumento de menção positiva após o lançamento de uma campanha. Então, a gente de fato pode atribuir parte desse sucesso à estratégia que foi implementada. Então, assim, pegando esse exemplo, a análise de sentimento ela é crucial. Ou seja, se a meta é melhorar a percepção de marca, monitorar o aumento dessas menções positivas e a diminuição das negativas ao longo de um tempo, nos fornece uma visão e uma indicação muito mais clara desse processo. Então, assim, em resumo, traduzir esses insights em resultados mensuráveis utilizando o social listening exige uma abordagem muito mais estratégica, desde a definição dos objetivos para deixar eles mais claros, até essa correlação eficaz entre insights, ações e KPIs específicos. Então, quando a gente faz isso, a gente pode transformar o desafio de mensuração, o ROI, em uma oportunidade para demonstrar o valor mais tangível, né, do social listening nesse contexto de objetivo de negócio. Além da inteligência artificial, que outras tendências podem impulsionar o social listening esse ano? Olha, falar de inteligência artificial hoje é meio que chover no molhado, né? Mas assim, o que a gente deve ver daqui para frente é uma integração ainda maior dessas tecnologias emergentes, né, como inteligência artificial, aprendizagem de máquina, em conjunto com social listening. Então isso vai puxar muitos outros assuntos importantes que vão nos auxiliar, principalmente nessa análise e interpretação dos dados, e também entender um pouco melhor, né, sobre o ambiente que a gente está estudando, né? Então assim, a gente tem alguns aspectos importantes que a gente pode trabalhar e eu separei aqui alguns que a gente pode citar
como possíveis tendências aí para esse ano. A primeira delas é a análise de sentimento, tá? Essa é uma área que deve continuar avançando, principalmente porque existe um ferramental que está se tornando cada vez mais sofisticado, né, na compreensão dessas nuances, como sarcasmo, como ironia. E isso vai nos proporcionar uma visão ainda mais precisa sobre as emoções que as pessoas já expressam nas redes, né? Então, essa, de fato, deve ser uma área muito importante que os profissionais devem ficar de olho. Outra tendência forte, ela está ligada à automatização nas respostas e interações, né, nos meios digitais. Então, assim, sistemas que já são baseados em inteligência artificial já podem automatizar as respostas a determinados tipos de interações nas redes sociais. Então, isso não apenas agiliza o processo de engajamento, como também ele libera recurso humano, né, para situações que exigem uma abordagem ainda mais personalizada. Outro aspecto que deve ser forte é a previsão de tendência de consumo. Então, a gente vai poder utilizar técnica de aprendizagem de máquina para que a IA consiga analisar dado histórico e dado atual, para tentar prever tendências de consumo. Isso vai ser muito valioso para aquelas empresas que precisam adaptar as estratégias com muito mais antecedência para atender uma demanda específica. E, por fim, o aprendizado contínuo, né? O algoritmo e a inteligência artificial, elas já aprendem continuamente, né, com novos dados, principalmente pensando nessa mudança que o comportamento do consumidor já exige. Então, isso vai garantir que o social listening ele esteja sempre atualizado e, principalmente, relevante dentro do mercado. Quais dicas você daria para empresas que desejam aprimorar as práticas de social listening? Antes da gente começar, a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. O que a gente quer com o social listening? A gente quer melhorar a percepção da nossa marca, a gente quer identificar a oportunidade de inovação, a gente quer gerenciar a crise, enfim. A gente precisa definir metas muito específicas e isso vai nos orientar nessa estratégia de social listening. A partir dessa definição, talvez a dica mais importante seja a compreensão da linguagem e do contexto. Então, assim, compreender linguagem e contexto de conversa online é essencial. Gíria, meme, nuances culturais, tudo isso pode impactar nessa interpretação, né? Então, assim, considere que você deve treinar a sua ferramenta de social listening a lidar com essas nuances específicas. Então, por exemplo, a personalização é algo chave para quem está montando uma estratégia de social listening. Utilizar os insights obtidos para adaptar as mensagens de marketing, desenvolver novos produtos personalizados, melhorar a experiência do cliente, tudo isso só é feito com base no entendimento da linguagem e do contexto. Algo que eu aprendi nesses mais de 13 anos trabalhando com social listening é: a gente deve fomentar a colaboração interna. Então, assim, o social listening, ele não é apenas para a equipe de marketing. A gente deve encorajar a colaboração entre os mais diferentes departamentos. Então, experiência do cliente, desenvolvimento de produto, relações públicas. Essa abordagem holística, ela proporciona uma compreensão ainda mais completa sobre o negócio e, de fato, é isso que vai nos ajudar a personalizar a nossa ferramenta e o nosso entendimento sobre o que a gente está estudando, né? Então, isso é algo crucial para quem trabalha com social listening. Uma coisa essencial para quem trabalha com social listening é: não devemos nos limitar à nossa própria marca. A gente deve aprender com concorrência, a gente deve aprender com outros mercados que não aqueles que a gente está estudando. Tudo isso para que a gente identifique lacunas, para que a gente identifique oportunidades, e só através dessa análise de concorrência, só através dessa análise de mercado é que a gente vai poder fornecer um insight ainda mais valioso para o nosso cliente. Nosso terceiro convidado é Maurício Pereira, diretor de Business Intelligence e Performance da F-Hits. Formado em comunicação e especializado em Data Science, Maurício tem mais de 12 anos de experiência na área de dados. Quando não está trabalhando, deve estar na academia, na bateria ou com joystick na mão. Como é possível conquistar inteligência competitiva com social listening?
Atualmente, boa parte das informações que nós utilizamos para entender o próprio negócio também é possível utilizar nos concorrentes. As APIs hoje liberam muita coisa e dessas você consegue desdobrar análises tanto dos nossos próprios indicadores ou até dos clientes que antigamente eram tidos como ocultos, como por exemplo a famosa participação no mercado ou market share. Conhecer bem a sua empresa é importante, mas creio ser imprescindível também conhecer o mercado, os participantes, os concorrentes diretos e indiretos e no que eles estão se destacando. Como se faz isso? Fora diretamente buscar esses dados nas APIs das redes sociais, temos parceiros como a BuzzMonitor para apoio nessa extração e análise. Um dado que gosto de usar é a análise de termos, onde conseguimos ter uma amostragem das situações dos concorrentes nas redes sociais e quais palavras, termos e assuntos eles estão correlacionados. Se um concorrente está se apropriando de um termo de interesse do meu cliente, é necessário agir para que as conversas, publicações e citações passem a conectar mais a marca ao termo que eu quero. E qual tipo de informação, insight, é possível extrair desse monitoramento da concorrência? Da mesma forma, identificar oportunidades dentro do cenário da concorrência também é possível com esse monitoramento de termos. Análise de sentimento é outro indicador interessante, onde você pode entender como está o seu indicador em comparação à média do mercado e também comparar com seus principais concorrentes, gerando ações práticas para que você o supere, principalmente se seu índice de negativos for maior. A gente está falando aqui de monitoramento de marca, de concorrentes, de comportamento do consumidor. Mas com o crescimento da estratégia de marketing de influência, como podemos convergir essas duas ações? É possível usar o social listening para estratégias de marketing de influência? Como a gente faz isso? Para mim, estratégia de marketing de influência não existe sem estar conectado diretamente a social listening. São uma coisa só. Não dá para pensar em marketing de influência sem utilizar o monitoramento das redes sociais para extrair informações cruciais muitas vezes para a tomada de decisão. A receptividade de um conteúdo em relação aos usuários, bem como qualquer interação destes entre as redes, sendo qualitativo ou quantitativo, deve incorporar fortemente as análises e municiar a estratégia de influência com este olhar dos usuários sobre qualquer movimentação em relação à publicidade. Assim como o marketing de influência, o uso do social listening também varia em diferentes partes do mundo. Existem estratégias específicas que as empresas devem considerar ao aplicar o social listening em contextos culturais diversos? Nós sempre analisamos regionalmente, não tem como fugir. Um simples termo dentro do Brasil pode ter diferentes significados dependendo da região. Envolvendo países diferentes, isso é ainda mais desafiador. Há clientes nossos com nomes gringos, por exemplo, que se eu coleto dados de forma global, acabo visualizando conversas completamente desconexas da marca, apenas pela palavra se encaixar em outro contexto, coisa que regionalmente aqui no Brasil seria realmente envolvendo a marca diretamente. Creio que é assim um desafio maior para empresas que monitoram de maneira global, mas reforço que ainda é completamente possível se obter bons resultados com esse monitoramento, desde que seja respeitado esse filtro regional, além de ter entendimento tático daquela região e do perfil comportamental. O Buzz é podcast e é portal. O portal de notícias data-driven que aborda assuntos em alta e temas relevantes para o mercado de comunicação e marketing, sempre tendo como base o social listening e a inteligência de dados. Gostou do episódio? Nos dê estrelas. O algoritmo está ligado. Siga o podcast, assim você poderá continuar por dentro do que rola nas redes. Qual é o Buzz? Legal. Não gostei. Viralizou. Eu curti. Compartilha comigo. Não curti. O Buzz, o podcast data-driven do profissional de comunicação e marketing.